Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas da Printer. No vídeo anterior, a gente começou a fazer um orçamento da impressora HP 1020. Nesse vídeo agora, a gente vai dar continuidade, tá? Então acompanha a gente, porque vamos estar passando o passo a passo do nosso orçamento. A gente já vai estar entrando em contato com o cliente e é daí a gente vai estar finalizando o nosso orçamento. Acompanha aí. Então, pessoal, após a substituição do motor, a gente vai montar a máquina novamente. Para quê? Para a gente colocar ela em funcionamento e ver se realmente está funcionando, se o problema era só esse. Por quê? A gente tem que lembrar que essa máquina está em processo de orçamento, então a gente precisa sim colocar o equipamento em funcionamento para ver se realmente é só isso. Se for só isso, vamos estar entrando em contato com o cliente, passando o orçamento. Após a autorização do mesmo, a gente executa todo o serviço de revisão e manutenção. Vamos estar fazendo a montagem aqui e vamos ligar o equipamento. Após a montagem feita, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro montar a parte frontal do equipamento. Para quê? Para a gente ter o mínimo de sensor possível a serem fechados sem que a gente precise colocar as tampas, tá? Então, ó, vamos colocar a proteção do nosso módulo óptico. Então, após a montagem, vamos inserir o toner para a gente conseguir ligar o equipamento e ver se vai apresentar mais algum outro problema. A gente não pode esquecer de ligar o cabo, né? Após a substituição, temos que ligar o motor. Equipamento girou normal. Então o que a gente vai fazer? Vamos conectá-lo ao cabo USB para a gente conseguir fazer um teste. E aí sim a gente vê se realmente foi só a substituição do motor e uma revisão para que a gente consiga passar esse orçamento. Pessoal, lembrando que para a gente conseguir fazer a impressora funcionar sem as tampas, a gente tem que fechar esse sensor aqui, ó. Esse sensor é responsável pelo drive óptico da máquina, né? Pelo scan da máquina. Então se a gente não fecha, a gente não consegue ter impressão. Vou colocar um pedaço de estopa aqui, pressionar ele para dentro, para a máquina entender que ele está fechado, e aí sim a gente vai fechar a tampa, né? Deixa eu colocar papel no equipamento para a gente conseguir testá-lo. Instalação do equipamento foi feito, a gente conectou o cabo USB, a gente vai fazer as primeiras impressões. Já tive alguns questionamentos sobre papel. Ah, Lucas, mas você utiliza papel, reutiliza papel. Pessoal, quando a gente vai fazer teste de impressão, a gente realmente reutiliza papel. Até porque a gente tem que ter consciência, né? Então, vou colocar papel usado, tá? A máquina vai puxar, pode acontecer dela ter dificuldade, mas a gente tem que levar em consideração que é pelo motivo do papel ser usado. Então, vamos para o teste da máquina e ver como que está o funcionamento. Então, lembrando, pessoal, a gente fechou o sensor da tampa, né? E fechamos o sensor do nosso drive óptico, beleza? O equipamento já vai puxar, ó. Não puxou. Pode ser porque, aí, ó, custou puxar, mas consequentemente é por causa do picape roller. Por que saiu essa mancha preta? Consequentemente por causa da luz que temos aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir abafar um pouco essa luz utilizando do próprio papel. Ó, pessoal, pelo que a gente consegue ver, a gente tem um pouco de impressão aqui. Saiu impressora, saiu alguns escritos, saiu branco, mas a gente tem que levar em consideração que esse toner também não tá legal. Vamos pegar um papel que tá branco,
na parte superior dele para a gente fazer o teste. Então, acho que a gente conseguiu concluir o orçamento desse equipamento. Com certeza, o problema maior dele era em relação ao pinhão do motor, onde a gente fez a substituição do mesmo e aí a gente teve o equipamento em funcionamento. A gente trocou o pinhão por quê? Porque o sistema de tração não tracionava devido a esse desgaste, esse mega desgaste que está aí. A gente colocou o equipamento em funcionamento, está funcionando, não está legal porque está muito sujo, está com dificuldade em puxar papel. E isso aqui, nitidamente, é o toner. A gente vai passar esse orçamento para o cliente, vamos fazer a substituição assim que o cliente autorizar. Pessoal, a gente já conseguiu falar com o cliente, passamos o orçamento, o cliente nos autorizou o orçamento. Então o que a gente faz agora? Vamos fazer a remoção da unidade difusora para a gente conferir a lubrificação, ok? E vamos estar lavando a tampa. Acompanha a gente. Vamos desligar o equipamento, remover os cabos, remover o toner e vamos ao passo de remoção da unidade difusora. O que acontece? No vídeo anterior, a gente ensinou como remover a unidade difusora da P1102, que tinha a placa de comunicação sobre a placa fonte. Como isso aqui é uma impressora, o modelo anterior, a gente não tem placa nenhuma aqui, então a gente não precisa remover nada, apenas a unidade difusora. Porém, precisamos remover os cabos. Então vamos aos cabos dos sensores, vamos fazer a remoção deles. Aqui a gente não precisa utilizar alicate, tá? Com o próprio dedo a gente consegue fazer a remoção. Nesse modelo, o ponto de fixação da unidade difusora é no mesmo local. A gente tem um parafuso aqui e temos dois parafusos no lado esquerdo da máquina. Então, consequentemente, a gente tira os parafusos e a gente tem a unidade difusora em mãos. Um parafuso na parte de cima, outro parafuso na parte de baixo da unidade difusora. E assim é só a gente puxar ela para cima, ok? Tira ela com jeito para não haver quebras. Unidade difusora em mãos. Vamos à remoção dos dois parafusos que travam a grade da fusão. A gente tem que notar, pessoal, que aqui está faltando uma haste, tá? São duas hastes, igual essa aqui, ó, que faz a liberação do rolo pressor quando a gente levanta a tampa de acesso. Então, ó, película está em boas condições, apesar de estar bem suja, não vai precisar ser substituída e o rolo pressor aparentemente também está em boas condições. Nessa unidade difusora a gente precisa tirar os dois cabos, tanto do sensor quanto o cabo da cerâmica de aquecimento. Feita a retirada, temos em mãos a nossa unidade de aquecimento. Rolo pressor está 100%. Sistema de bucha, o conjunto de buchas está ok, aparentemente. Precisa realmente de uma atenção, de uma revisão. Então, ó, já separadas as peças, eu vou fazer o seguinte, a gente vai revisar essas peças para depois a gente fazer uma montagem, beleza? Vamos revisar bloco, revisar unidade e lavar tampas. Acompanha a gente. Bom, pessoal, este vídeo a gente já vai finalizar ele por aqui. Mas, ó, no próximo vídeo vamos estar montando a impressora e realizando os testes finais, tá? Não esquece de se inscrever no canal, ativa o seu sininho aí e comenta, curta e compartilha.
Por que disso? Para ajudar a gente no engajamento do nosso conteúdo, para conseguir dar a gente incentivo até então para a gente continuar nessa caminhada. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço.